FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Aprovado o projeto de lei que aumenta salário de juízes. Câmara devolve simbolicamente 173 mandatos cassados pela ditadura. Relator do processo do Mensalão vota por perda de mandatos de condenados. Futuros médicos reprovados em exame vão poder exercer profissão. Corpo de Oscar Niemeyer será enterrado hoje no Rio. E a partir de logo mais às 7h30, o governador Marconi Perillo será entrevistado pela Rede Planalto de Rádio, da qual a Rádio Brasil Central AM e a RBC FM participam. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Pode chover em áreas isoladas. E a temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7:2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, quem decide, Supremo ou Câmara? STF deve cassar mandatos de deputados do Mensalão. Folha de São Paulo, maioria dos novos médicos é inapta, mas poderá atuar. O estado de São Paulo, Barbosa vota pela cassação de deputados do Mensalão. Correio Brasiliense, para sempre Niemeyer. Valor econômico, o pacote promove abertura ampla a portos privados. Estado de Minas, assaltos levam terror à Savassi em Belo Horizonte. Jornal do Comércio, protesto contra a seca. Agricultores realizam ato público na BR-316 em Ouricuri, no Pernambuco, para chamar a atenção do governador Eduardo Campos. 0 hora, o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, o governo lança plano de 54 bilhões de reais para a modernização dos portos. Destaque do jornal O Popular, aumentam casos de 6 tipos de câncer em Goiânia. Diário da Manhã, o conhecimento vai ao cárcere. Agora são 7:03. O Mundo em sua casa. Queremos convidar você com muita alegria para participar do show Amizade Sincera. Nós contamos com a sua presença. Colabore, porque não é simplesmente um show, mas é uma expressão da nossa comunhão de amor com aqueles que mais precisam de nós e uma expressão de que Deus nasce nos corações daqueles que sabem reconhecer a sua presença, o seu amor e a sua misericórdia. Muito obrigado, estejam conosco. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde. Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Cerca de 4.000 pessoas prestaram homenagens a Oscar Niemeyer durante o velório que aconteceu ontem no Palácio do Planalto, em Brasília. O governador Marconi Perillo esteve presente. A homenagem do governo de Goiás a Oscar Niemeyer
veio ainda em vida, autor de mais de 600 projetos arquitetônicos. Um deles foi o Centro Cultural de Goiânia, que levou o nome do arquiteto. Esta foi a declaração dada pelo governador Marconi Perillo na saída do velório do corpo de Oscar Niemeyer, ontem à tarde, no Palácio do Planalto, em Brasília. Com certeza deve ter sido a primeira grande homenagem que ele recebeu em vida. É um projeto dele, mas ele fez milhares, centenas de projetos de grande envergadura. Mas o único estado que o homenageou em vida, num projeto grandioso, foi o estado de Goiás, com o Centro Cultural Oscar Niemeyer. E o velório do arquiteto Oscar Niemeyer está sendo realizado no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia da madrugada foi restrita a parentes e amigos e será aberta ao público a partir das 8 horas. O corpo do arquiteto, que morreu quarta-feira aos 104 anos, será enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio, hoje às 5h30 da tarde. Ainda em Brasília, o governador cumpriu uma longa agenda. No Ministério do Planejamento, o governador Marconi Perillo participou do Fórum de Governadores e Prefeitos dos países que compõem o Mercosul. Na pauta, integração e cidadania regional. Depois, no Ministério de Minas e Energia, na audiência com o ministro Edson Lobão, Marconi Perillo discutiu os investimentos para a CELG no próximo ano. Também a CELG Transmissão e Geração. Na semana que vem, haverá uma reunião com o presidente da Eletrobras. Já no Ministério da Educação, acompanhado pelo secretário estadual da Educação, Tiago Peixoto, o governador de Goiás e o ministro Aloysio Mercadante fecharam acordos para convênios e parcerias no valor de 243 milhões de reais. Construção de novas escolas, construção de quadras cobertas, aquisição de notebooks, tablets, aquisição de ar-condicionado, ventiladores, enfim. Conseguimos uma liberação muito expressiva para investimentos na educação pública de Goiás no próximo ano. A convite do SESI Nacional, do SESI Regional e da FIEG, a Federação da Indústria do Estado de Goiás, o governo estadual será parceiro no projeto Vira Vida contra a exploração sexual infantil. A agenda de Marconi Perillo em Brasília terminou na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, onde o empresário e líder classista José Alves Filho recebeu a comenda da Ordem do Mérito Industrial Nacional. E agradecer especialmente ao nosso governador Marconi Perillo, que serve de inspiração para todos nós, para trabalharmos e termos o ímpeto que ele tem por buscar dias melhores para o nosso estado, buscar por dias melhores para o nosso país. É empreendedor no ramo de bebidas, educação e tecnologia da informação e presidente da ADIAL, a Associação Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, José Alves Filho é um defensor dos estados emergentes como Goiás, que utilizam incentivos fiscais para atração de investimentos. Opinião do governador Marconi Perillo. Como goiano, eu fiz questão de vir aqui para trazer o meu abraço a ele, para agradecer à CNI por essa distinção que tanto nos engrandece como goianos e como admiradores do Zé Alves. De Brasília, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. Inaugurado trecho reconstruído da rodovia que liga Goiânia a Senador Canedo. Atendendo a uma antiga solicitação dos gestores, empresários e da população de Senador Canedo, o governo de Goiás, por meio da AGETOP, reconstruiu 6 quilômetros e 800 metros da GO 536, que liga a cidade à GO 020. Ao inaugurar o novo trecho, o presidente da AGETOP, Jaime Rincon, lembrou que o Rodovida, que promete se tornar um marco na administração de Marconi Perillo, não é um projeto somente de tapar buracos. As intervenções que nós estamos fazendo não tem nada a ver com recapeamento, com tapa-buracos. Nós estamos efetivamente reconstruindo toda essa malha rodoviária. São mais quase 6 mil quilômetros até 2014 e essas rodovias estavam totalmente deterioradas. São intervenções que nós estamos fazendo em base, em subbase e trocando a capa asfáltica de todas essas estradas. Com isso nós estamos assegurando durabilidade de pelo menos mais 2 anos nessas estradas que estão sendo reconstruídas agora. Prefeito eleito de Senador Canedo, o deputado estadual Misael de Oliveira falou sobre a importância da reconstrução do trecho para o desenvolvimento do município. Representa muito, é a chegada da cidade e já vinha esse problema aí há muitos anos e o governador veio e resolveu fazer
a recuperação dessa estrada e nós estamos pedindo para ele agora a duplicação, né, da 536. Durante a solenidade, o governador Marconi Perillo anunciou para 2013 a duplicação do trecho que liga a colônia Santa Marta a Senador Canedo. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10. Requerimento sobre finanças da Prefeitura gera polêmica na Câmara da Capital. O vereador Elias Vaz, do PSOL, apresentou requerimento nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Goiânia, solicitando informações sobre as finanças da Prefeitura e a existência de uma possível dívida de R$200 milhões levantada pelo vereador Luciano Pedroso, do PSB, durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Contrariando o procedimento comum na Casa em votações de requerimentos, Joãozinho Guimarães, do PRTB, solicitou vistas, o que irritou Elias Vaz. Elias afirmou que a atitude do colega só tornou o caso ainda mais suspeito. Nós estamos querendo saber aqui sobre uma dívida que não é particular do prefeito ou de um secretário, não é a dívida do dinheiro público, é a dívida da prefeitura. A sociedade tem o direito de saber se tem a dívida e quanto que é esse valor. Agora, quando a prefeitura se nega, ou seja, a própria base do prefeito se nega a votar um requerimento para pedir essa informação, existe alguma coisa estranha. Aumentou muito a minha suspeita de que realmente essa dívida é uma dívida muito alta. Joãozinho Guimarães declarou que tem o direito de pedir vistas de qualquer matéria que chegue ao plenário e disse que buscará informações sobre a possível dívida com a Prefeitura. Se o vereador Elias, às vezes, quisesse fazer esse conhecimento antecipado, ele deveria ter procurado a Secretaria de Finanças, que eu tenho certeza que o doutor Dário está disponível para dar esses esclarecimentos. E eu, democraticamente, pedi vista para me conhecer o teor do projeto, porque é uma suposição de vir falar. Então eu quero ter conhecimento se realmente é verdade ou não. Luciano Pedroso, além da denúncia da dívida, já havia criticado o orçamento previsto pela Prefeitura para 2013. De acordo com ele, não haverá aumento de 21% na arrecadação e a Prefeitura chegará ao final do próximo ano com problemas financeiros. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Deputados goianos aprovaram um projeto de lei que aumenta os salários dos juízes de Goiás. Os salários dos magistrados passam dos R$20 mil e o projeto concede a eles gratificação para moradia e compra de livros. O projeto é do próprio Tribunal de Justiça e foi aprovado pelos deputados em 2 votações. O auxílio moradia, uma ajuda de custo no valor de 10% do salário do juiz, somando R$ 2.170. Já o auxílio livro é um incentivo para a compra de livros jurídicos impressos ou eletrônicos, limitado a 12% do salário do juiz substituto. Neste caso, R$ 2.604 por ano. Juízes auxiliares da Presidência da Corregedoria Geral de Justiça, de Ouvidor de Justiça e de Direção do Fórum de Comarca, além de membros de turmas recursais, também ganham um direito de 10% a mais no salário. O projeto determina ainda que o desembargador terá direito a 20% do salário quando for presidente ou corregedor-geral do Tribunal de Justiça. Para terem direito às gratificações, os 362 juízes e desembargadores da ativa em Goiás terão que esperar pelo governador Marconi Perillo. Depois que o projeto chegar ao Palácio, o governador tem 15 dias para decidir se veta ou sanciona o projeto. A assessoria de imprensa do governador afirmou que o projeto de aumento é do Judiciário, mas não do Executivo. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás informou por nota que o projeto cumpre artigo da Lei Orgânica da Magistratura. E o secretário de Segurança Pública volta à Assembleia Legislativa para discutir projetos com os deputados. Na manhã de ontem, o secretário da Segurança Pública, Joaquim Mesquita, se reuniu com deputados e o líder do governo das dependências da Assembleia Legislativa, quando se discutiu as emendas apresentadas ao projetos que tratam da segurança pública. O líder do governo, o deputado Hélio de Souza do DEM, avalia a discussão e destaca a iniciativa do secretário em dialogar com os parlamentares. Primeiro, a gente tem que enaltecer a determinação do secretário de Segurança Pública de Goiás, o delegado federal Joaquim Mesquita, de buscar, através do diálogo, aquele que ele entende que é o melhor caminho para a tramitação dos projetos de interesse da segurança pública aqui na casa. Para que você tenha uma noção, nos últimos 15 dias, ele já teve a oportunidade de discutir com os senhores deputados por 4 vezes e, consequentemente, para poder, então, tomar conhecimento daquilo que são os questionamentos dos deputados, para que ele possa apresentar o seu pensamento sobre os projetos que estão em andamento. Quais foram os resultados dessa reunião, já que o tema central foi exatamente discutir essas matérias da segurança que tramita aqui na casa, emendas e tudo mais? A questão da lei
lei orgânica da Polícia Civil, aquilo que era possível ser contemplado, já se fez os ajustes, logicamente dentro daquilo que era e é a realidade do Estado, mas de comum acordo com o secretário de Segurança Pública. No que diz respeito à Polícia Militar, quer seja questão de quantitativo, quer seja questão de promoções ou outros itens de interesse da Polícia Militar, o processo está ainda em andamento. Estamos aí numa fase de que as emendas apresentadas na primeira votação em plenário possam ser analisadas e só na próxima semana é que nós teremos condições de saber quais serão as orientações que teremos no Estado para acatar ou não essas emendas. Ontem a Assembleia Legislativa aprovou um total de 16 projetos de lei de autoria da governadoria e ainda 9 projetos de autoria de parlamentares. Dentre as matérias do governo, 6 processos foram aprovados em fase de primeira discussão e votação e serão submetidos a uma nova votação, enquanto outros 10 votados em definitivo e segue agora para a sanção do Executivo. Já na Comissão da Constituição e Justiça e Redação, foi aprovado o projeto que autoriza a alienação de 12 áreas públicas em setores de Goiânia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. Daqui a pouco, a partir das 7h30, o governador Marconi Perillo concede entrevista à Rede Planalto de Rádio, da qual a Rádio Brasil Central AM e a RBC FM participam. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara devolveu ontem simbolicamente os mandatos que a ditadura militar cassou de 173 deputados. Dos 28 ainda vivos, a maioria foi ao plenário para a homenagem de iniciativa da Comissão da Memória, Verdade e Justiça. Os demais foram representados por parentes. Durante a sessão, eles receberam diplomas e broches de uso parlamentar e os nomes apareceram no painel eletrônico. O relator do processo do mensalão votou ontem pela perda imediata dos mandatos de deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro revisor entendeu que a decisão final deve ser da Câmara. Os ministros começaram a discutir se 4 políticos condenados no processo do mensalão perderiam o mandato imediatamente ou não. São eles os deputados João Paulo Cunha, do PT, Valdemar da Costa Neto, do PR, Pedro Henri, do PP e José Borba, prefeito de Jandaias do Sul, no Paraná, e que na época do escândalo era deputado do PMDB. Todos foram condenados por corrupção passiva. Para Joaquim Barbosa, a condenação acarreta a suspensão dos direitos políticos e a consequente perda automática do mandato. E no caso dos 3 deputados, cabe à Câmara cumprir a decisão do STF. Para Ricardo Lewandowski, o revisor do processo, a palavra final no caso dos deputados não é do Supremo. Decidir sobre a perda de mandatos é atribuição exclusiva do Parlamento. Lewandowski concordou com a perda automática de mandato apenas de José Borba. O presidente do Supremo declarou que o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, terminou de cumprir o acordo judicial que fez para se livrar de responder ao processo do mensalão. Ele prestou serviços à comunidade e se apresentou à justiça todos os meses durante 3 anos. 7h18. O mundo em sua casa. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende é dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida. Uma luz que nos aproxima, uma luz que transforma, que nos enche de esperança e que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelo sorriso. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel. Presépio e cantatas de Natal. Show de Natal na Praça Cívica. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O jornalista goiano Lucas Cardoso Fortuna, de 28 anos, encontrado morto na praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul de Pernambuco,
foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Ele morreu afogado após ter sido espancado por 2 homens que ele tinha conhecido na região. Depois das agressões praticadas numa área de pedras da praia, os suspeitos jogaram o jornalista desacordado no mar. O corpo dele foi encontrado na beira da praia no último dia 18 de novembro. As investigações sobre o caso foram reveladas pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa ontem na sede da corporação no centro de Recife. Aqui em Goiânia, o grupo Eles por Eles não aceita a versão da polícia. O diretor do grupo Eles por Eles, Liocino Mendes, explica a versão da polícia. A primeira versão da polícia era de que ele havia suicidado. Não deixaram a gente ver o corpo dele dentro do IML. Quando nós vimos o corpo dele, não era um corpo de quem tinha suicidado. Uma pessoa que levou uma pancada na cabeça, murro de um olho, facada, o corpo todo arrebentado, de tal forma que ele foi enterrado sem condição de mostrar o rosto dele para a sociedade. Depois nós fomos até o secretário de Defesa Social dizer para ele que não houve suicídio, porque ele tinha fobia do mar. Foi encontrado marcas no corpo dele e eu mesmo tinha dito ao secretário que mais de uma pessoa tinha assassinado o Lucas e foi um assassinato de ódio, porque ninguém mata uma pessoa com 2 facadas, com pancada na cabeça, com murro no olho, com um punhado de marca, puxando a pessoa na pedra, amarrando a boca dela, enfiando ela dentro da água até ela morrer afogada. Isso é ódio. Liocino diz ainda qual providência espera das autoridades. A providência que nós vamos entrar com ação na justiça é reparadora, porque a família do Lucas, o pai do Lucas, está sofrendo muito com isso. O Lucas quis fazer programa com eles na beira de um lugar ermo e por isso foi assassinado. Essa polícia não é séria. Lucas Fortuna nasceu em Santo Antônio de Goiás, onde ocupava a presidência do PT. Militante da causa LGBT e gay assumido, foi fundador do grupo Colcha de Retalhos em prol dos direitos homoafetivos e organizou paradas do orgulho gay em Goiânia. Ele viajou para Recife para participar como árbitro de um torneio de vôlei de praia. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Feira da Solidariedade mostra ações sustentáveis. Durante o evento, o governador Marconi Perillo repassou R$1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O governador Marconi Perillo e a presidente da Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, participaram da abertura oficial da Feira da Solidariedade 2012. A feira tem como proposta despertar a sociedade para a importância da economia solidária, do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade socioambiental e do consumo consciente. O coordenador da Feira da Solidariedade, Monsenhor Daniel Lain, explica que os visitantes poderão conhecer várias iniciativas sustentáveis. Nós temos aqui mais de 200 expositores e cerca de 150 são de pequenas obras sociais da igreja, que trazem seus trabalhos artesanais, não só para vender, mas para mostrar o rosto solidário da igreja em relação aos irmãos mais carentes. Esperamos um público estimado em 100 mil pessoas nesses 4 dias do evento. No evento, o governador Marconi Perillo entregou o cheque de R$1 milhão que foi repassado para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O governo do estado participa desde o início desta Feira da Solidariedade com apoio estrutural e financeiro. Eu participei como governador da primeira, há 8 anos atrás. E desde então o governo continua apoiando. Neste ano nós fizemos um acordo com o arcebispo e com os organizadores da feira, no sentido de destinarmos a colaboração do Estado, que deveria ser canalizada para a feira, diretamente à Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, que precisa de apoio para prestar um serviço de melhor qualidade ao povo. As demandas são muito grandes na área de saúde e é preciso melhorar cada vez mais a estrutura operacional do hospital para que ele possa estar à altura das demandas crescentes de pessoas que necessitam de saúde. A Feira da Solidariedade acontece até domingo no Centro de Cultura e Convenções. A feira é a maior do Centro-Oeste e a segunda maior do Brasil no segmento. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. 4 homens foram presos ontem em Goiânia, suspeitos de integrar uma quadrilha que explodia e arrombava caixas eletrônicos em Goiás. Segundo a Polícia Civil, eles também têm envolvimento em uma perseguição que terminou com a família refém no município de Caldazinha, no dia 5 de novembro. As prisões aconteceram no Jardim Petrópolis e Jardim Leblon. A investigação, segundo a polícia, começou há alguns meses, quando houve um roubo no shopping do setor Cidade Jardim, na capital. Meses depois, o mesmo grupo teria feito uma família refém em Caldazinha após uma perseguição
perseguição. Com os 4 suspeitos presos, a polícia apreendeu uma banana de dinamite em gel e uma furadeira industrial que era, segundo a polícia, usada para explodir caixas eletrônicos. Uma pistola 9mm de uso exclusivo do exército turco, segundo o delegado, também foi apreendida. E a Prefeitura de Goiânia vai ligar e inaugurar a iluminação natalina na cidade na próxima... Segundo informou o próprio prefeito Paulo Garcia, na próxima semana. De acordo com ele, a decoração, que foi motivo de polêmica, já está pronta, mas a inauguração será feita porque a agenda prevê ainda a entrega de uma nova praça. O prefeito informa que a iluminação será inaugurada às 7 da noite. E o Festival Nacional de Teatro já é realizado há 11 anos em Porangatu, mas a história do teatro no município começou bem antes. A Mostra de Teatro Nacional de Porangatu consolidou uma cultura iniciada na década de 80, com as primeiras representações da Via Sacra, que desde então faz parte do calendário oficial de eventos da região. O primeiro grupo de teatro local foi a Companhia Beija-Flor, que depois se transformou no Guerreiros da Paz. O eletrotécnico Cícero Vieira Moraes, que participou desde o início, conta como foram os primeiros desafios. Antes o grupo... ele só tinha ajuda mesmo, era do grupo. Cada carro comprava sua roupa, montava seu figurino, tudo. A gente criava as peças. Criava e era uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que você era ator, você já era lá de trás, meu Deus, será que vai errar? Eu tenho que estar perto. Então você achava bom você estar junto ali para poder até mesmo corrigir, né? De lá para cá, muita coisa mudou nesse contexto. O Teatro de Porangatu vem se profissionalizando e hoje o município conta oficialmente com 2 grupos que inclusive fazem parte dessa edição do festival. Um deles é a Caravana da Alegria, que abriu as apresentações de ontem com o espetáculo A Engenhoca Imaginária. O ator e produtor dessa companhia, Renato Isídio, falou sobre o envolvimento dos moradores com a iniciativa. Foi pegando patrocínio de um comércio, de outro, de uma panificadora, de uma loja, e a partir daí nós montamos o espetáculo A Engenhoca Imaginária. Então a gente está muito feliz que assim, é um espetáculo que a gente pode se dizer, afirmar e assinar que ele é todo feito pelo povo de Porangatu. O teatro local tanto se destaca que desde o ano passado conta com o apoio do SEBRAE, como afirma o gestor de projetos culturais da região, Éder José de Oliveira. O trabalho que é feito no projeto de cultura é a capacitação dos gestores culturais na questão de conseguir recursos para investir na cultura no município, na região, e também na criação de políticas públicas para o município. Considerada normalmente como uma opção alternativa de cultura nas grandes cidades, as artes cênicas ganham cada vez mais espaço em Porangatu. E a realização da Mostra Tempo, um dos principais eventos de teatro do Centro-Oeste, só consolida ainda mais esse cenário. Franciele Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o início das oficinas na Mostra de Teatro de Porangatu surpreendeu os participantes. O primeiro dia de oficinas da Mostra Tempo contou com a participação efetiva da população porangatuense. A estimativa é de que tenham comparecido cerca de 200 pessoas para aprender sobre 9 temas relacionados ao teatro e à dança. Entre os cursos mais procurados está o de hip hop com Ludmila Rocha, que tem uma experiência de 10 anos no estilo. Ela explica o significado dessa dança. O hip hop acaba que ele se tornou um estilo para quem dança, né? Um estilo de vestimento, um estilo de se comunicar, mas ele é muito mais que isso. Ele é um movimento sociocultural que tem outras tendências. O hip hop ele traz essa questão da energia, da força, né? De se autoafirmar. E os meninos gostaram muito. Outra oficina que reúne um grande número de interessados é a de 41. Vou citar daqui a pouco o nome de todas elas. Ivan Mendonça, bom dia. Bom dia, Jeromim. Bom dia também ao nosso ouvinte. Um abraço ao governador Marconi Perillo. Bom dia ao Isanulfo Cordeiro, ao Romes Xavier, que o acompanha nesta manhã. Nós, aproveitando, governador, inclusive com agradecimento do senhor daqui a pouco, das emissoras que, vale dizer que a custo é o 0800, de graça, fazem essa transmissão. Encabeçada aqui pela Rádio 1000 FM, Palmeiras FM, Veredas FM, em Palmeiras e Paraúna, e a Creúna, a Rádio Canadá FM, Anápolis, Manchester AM FM, Britânia, Canadá FM, Caldas Novas, Pousada FM, Séries Legal FM, Edeia, Nativa FM, Séries 92 FM, Formosa,
Rádio 91 FM, Formosa, 92 FM, Goianésia, Rádio São Carlos, em Goiânia, Rádio Mania FM, as emissoras Rádio Brasil Central AM e FM transmitem nesse instante, a Rádio Jornal de Inhumas, a Rádio Fênix de Ipameri, de Itapirapuã, Rádio Rio Bonito, de Itapuranga, Rádio Primavera, de Jaraguá, Rádio Cidade, AM, de Jataí, Rádio Nativa, FM, em Mara Rosa, Rádio Mara Rosa FM, Minasul, Serra da Mesa FM, em Mozarlândia, Transaraguaia FM, Niquelândia FM, Pires do Rio, Corumbá FM, em Pires do Rio, Legal FM, Porangatu, Rádio Nova Era FM, em Quirinópolis, Sul Goiana FM, Quirinópolis, Canadá FM, Santa Helena de Goiás, Rádio Ouro Branco FM, e Goiatuba, Rádio Sempre AM, Itaberaí, Silvestre de Itaberaí, Goiás, Rádio Cidade, Anápolis, Rádio Imprensa, Pires do Rio, Rádio Corumbá, e Niquelândia FM, e Niquelândia, a Rádio Mantiqueira. A todas elas, senhor governador, fazendo num gentil oferecimento dos senhores diretores e proprietários para essa transmissão. Eu agradeço a todas as emissoras que estão em pool participando dessa entrevista, que será também uma boa oportunidade de prestação de contas desses 2 primeiros anos do nosso mandato. Lembrando, né, que o governador não tem falado à imprensa, então oportunidade rara aí, né, para passar a limpo todos os nossos assuntos. Cobrindo, né, 80% desse estado através das emissoras de rádio. Seguramente. E eu quero começar por aqui, senhor governador. Como é que o senhor definiria esta terceira gestão em relação às outras 2 anteriores? É uma gestão em que as dificuldades são muitas, como nas outras, mas a experiência e as novas oportunidades também estão me permitindo aprimorar muitas das ações dos outros 2 governos. Eu diria que nós, ao final, teremos condições de oferecer ao Estado uma gestão bem melhor do que a média das outras gestões do Estado. A prova disso são os grandes projetos que já começaram a ser executados e que terão muita ênfase no ano que vem, no ano 2014. O senhor chegou esse terceiro governo dizendo que focaria o trabalho na melhoria da qualidade de vida do cidadão goiano. Acredita que este propósito está sendo atingido? Está sendo atingido e, como já disse, no ano que vem, em 2014, as pessoas vão verificar isso muito mais de perto. Eu disse na campanha que, em primeiro lugar, trabalharia para colocar para funcionar bem o que já existe. Depois partiria para terminar o que está começado e o que estava começado e não terminado. E por fim, iria realizar obras novas. E eu posso afirmar com toda tranquilidade que nós estamos cumprindo esse trajeto, esse roteiro que foi estabelecido ainda na campanha eleitoral. Veja bem o caso das estradas. A primeira preocupação nossa foi consertar as estradas que estavam estragadas, completamente deterioradas, esburacadas. E essa missão está sendo cumprida. É claro que ainda faltam muitas estradas a serem reconstruídas, mas neste ano nós já estamos concluindo 2.081 quilômetros de rodovias reconstruídas. Esse projeto Rodovida? No Rodovida Reconstrução. Quem passa hoje por uma estrada que foi reconstruída, verificará o carinho, o respeito que nós temos pelos usuários das rodovias estaduais. Quem for, por exemplo, de Cristianópolis a Catalão, ou quem for de Iporá a Piranhas e mais, em tantos outros trechos, perceberá a qualidade do serviço que nós estamos fazendo. Vianópolis a Pires do Rio, né? Exatamente. Nós estamos arrancando o asfalto velho, geralmente são estradas muito velhas, fazendo tudo de novo, com sinalização noturna, inclusive, para evitar acidentes. Mas isso está acontecendo também com os hospitais. Quem for hoje ao HGG, o Hospital Alberto Rassi aqui em Goiânia, ou ao Hugo, verificará a transformação que nós estamos processando lá. Ainda não fizemos tudo, mas estamos mudando da água para o vinho, não só as condições físicas, mas também o atendimento nas unidades hospitalares. E assim está acontecendo nas outras áreas. Até o final do ano que vem, eu duvido que alguém encontre uma estrada sem condições excelentes de trafegabilidade. A previsão é que cheguemos até o final do ano que vem com 4.300 quilômetros de rodovias reconstruídas. E mais do que isso, nós vamos dar um impulso total para concluir todas as rodovias que estavam paradas e, ao mesmo tempo, construir rodovias novas. Agora, em janeiro, eu já começo o primeiro CREDEC,
que é o Centro de Excelência de Tratamento para Dependentes Químicos. E se você for analisar o meu plano de governo, verificará que ou já estamos tirando do papel, ou já está tudo programado, com licitações, projetos executivos, para que as obras possam acontecer nas mais diversas áreas. O interessante é quando a coisa caminha para o lado correto, parece que tudo dá certo. O próprio governo federal parece que quer copiar até o nome desse programa Rodovida. O que o senhor achou disso? Eu achei ótimo. Não é a primeira vez que isso acontece. O governo federal copiou o programa Renda Cidadã que eu lancei no transformou em Bolsa Família? Exatamente, no primeiro ano do meu primeiro governo. Eu criei o cartão magnético, que foi pioneiro no Brasil, e tempos depois o governo federal adotou o cartão e depois criou o Bolsa Família inspirado no programa Renda Cidadã aqui de Goiás. Um outro programa nosso que foi copiado foi o Bolsa Universitária, que foi criado aqui em 99 e depois o governo federal criou com o nome de ProUni. Agora, para nossa satisfação, o mesmo nome. Rodovida. Nós inventamos esse projeto aqui no ano passado. Tem o Rodovida Reconstrução, o Rodovida Construção e o Rodovida Manutenção e Conserva, que também entra em funcionamento agora. E o governo federal acaba de anunciar que o nome do programa deles de manutenção e conserva de estradas federais será também Rodovida. Estamos entrevistando hoje o governador Marconi Perillo, fim de ano, prestação de contas. O Jeromim disse, né, o senhor está iniciando a terceira gestão, mas os 2 primeiros governos do senhor foram marcados pela forte ação social. Que avaliação o senhor faz dessa área no atual governo? Olha, a área social é uma área bastante ampla. Nos primeiros governos nós tivemos a criação de programas como Renda Cidadã, Salário Escola, Bolsa Universitária. Nós prosseguimos com esses programas. Em relação ao Renda Cidadã, o governo que me antecedeu reduziu o número de famílias para 60 mil. E nós mantemos o pagamento rigorosamente em dia do benefício para essas famílias. Um programa que continuou foi o programa Bolsa Universitária. Para se ter uma ideia, nós já incluímos nesse período de governo mais de 15 mil novos bolsistas e agora no início do ano nós vamos incluir mais 10 mil. Isso significa que nós chegaremos a 129 mil estudantes pobres, carentes, que não tinham a oportunidade ou não teriam a oportunidade de se formar se não fosse a criação da Bolsa Universitária. Nós continuamos com esse programa. Uma outra novidade na área social, Ivan, foi a criação do programa Bolsa Futuro, que tem o objetivo de qualificar e formar mão de obra. Eu continuo sendo muito agressivo na atração de indústrias, de investimentos novos, de empreendimentos novos, mas é preciso que o goiano esteja em condição de ocupar as melhores vagas do mercado de trabalho. Se nós estamos crescendo demais na indústria, nos empregos, se estamos crescendo na competitividade, é preciso que essa mão de obra seja preparada aqui. E nós temos o mais ousado programa de qualificação de mão de obra dentre todos os estados do Brasil, que é o Bolsa Futuro. Nesse momento, nós temos 50 mil pessoas recebendo um auxílio financeiro por mês e aulas de graça de excelentes professores para se formarem durante 8 meses, se qualificarem para o mercado de trabalho. Ao todo, incluindo as nossas escolas estaduais de formação profissional, nós chegaremos até o final de 2014 com 500 mil goianos com formação de mão de obra. Esse é um programa social. Melhorar o atendimento nos hospitais, melhorar a educação como nós estamos fazendo, significa também políticas sociais. A melhoria na educação foi significativa. Pois é, teve os avanços também na escola básica, né? Ontem nós tivemos à noite com o ministro da Educação, o ministro Luiz Mercadante, e eu queria anunciar aqui em primeira mão um avanço muito grande. Nós conseguimos fechar uma parceria ontem com o governo federal, com o Ministério da Educação, para investirmos 243 milhões de reais no ano que vem, graças a um trabalho do secretário Tiago Peixoto e do governo federal, em mais escolas. Nós fechamos 39 escolas novas, fechamos mais de 6 mil aparelhos de ar-condicionado, mais de 6 mil ventiladores, mais de 150 quadras cobertas, enfim. Nós estávamos conversando com o ministro quando fomos fechar e empenhar esses recursos sobre os avanços que tivemos aqui neste ano. Para se ter uma ideia, no IDEB, Goiás era o 16º no ensino médio, dentre todos os 27 estados. Nesse último IDEB, nós saltamos da posição 16 para o 5º lugar.
Avançou. Na segunda fase do ensino fundamental, nós éramos o 15º, saltamos para o 6º lugar. E na primeira fase nós éramos 8º, saltamos para o 5º. O que é que nós queremos agora? Com a poupança aluno, com o prêmio aluno, com o prêmio escola, com o bônus para os professores, com a melhoria da rede física, com a valorização de professores, já estamos pagando o piso desde o ano passado, nós queremos que Goiás esteja entre os 3 primeiros lugares no IDEB. Esse é o nosso esforço. Enfim, investir para valer na educação, investir na melhoria dos hospitais e da saúde, investir para valer na melhoria do sistema de segurança pública significa investir no social. Governador Marconi Perillo, o senhor falou no piso salarial, né? Uma das questões que pegam nesta área. Alguns governadores, o senhor inclusive, entraram com um ADIM, pedindo mudanças no cálculo dos reajustes futuros. Como explicar isso para as pessoas lá do interior? Porque muita gente acha que, agindo assim, Goiás está contra o piso. Eu já recebi o Sindicato dos Professores e a Confederação Nacional dos Professores, recentemente no Palácio, para uma conversa sobre a viabilização de um piso definitivo que tem o apoio dos governadores, dos prefeitos e dos próprios professores. O que não se pode, Ivan, é a gente ter num ano um aumento grande demais para o piso, como foi no ano passado, desse ano agora, 23%, e no outro ano um aumento menor, como que deverá acontecer no ano que vem. Então é preciso encontrar um indexador ou um mecanismo que possa garantir aumentos anuais dignos aos professores, mas sem essa sazonalidade, sem essa discrepância, sem esses picos. A previsão é que o piso do ano que vem seja de 3,9%, mas o desse ano foi de 23%, enquanto a inflação foi de cerca de 6%. Então o que a gente precisa é de um mecanismo que possa calibrar esses aumentos de tal sorte que os professores sejam efetivamente beneficiados. Na conversa que eu tive com a Confederação dos Professores e com o Sindicato dos Professores, nós fizemos um acordo onde eu não vou insistir na ADIM, os outros governadores também já concordaram, e é isso que eles querem, e ao mesmo tempo nós vamos procurar, junto com a Confederação, com os sindicatos e com o Ministério da Educação, uma alternativa que seja perene, que seja definitiva. Governador Marconi Perillo, a boa gestão diz que é preciso escolher bem as prioridades. O senhor acha que tem feito isso bem? Estou absolutamente convencido que sim. Dentro daquela lógica que eu já disse no início, colocar para funcionar bem o que já existe. Terminar o que está iniciado e inconcluso e fazer coisas novas com planejamento. Ao criar o Programa de Ação Integrada de Desenvolvimento com 40 ações, eu defini que o governo só vai gastar recursos com ações planejadas, para evitar desperdício de dinheiro público e focar em ações que sejam efetivamente importantes para a vida das pessoas. Por exemplo, eu acabei de lançar uma política, a ação de enfrentamento às drogas. Esta é uma política altamente necessária. E um dos resultados é já a licitação do CREDEC, para começar em janeiro, dentre outras ações, como, por exemplo, uma série de convênios com instituições que prestam serviços de reabilitação a dependentes químicos. Uma outra ação, a ação de apoio aos deficientes, que foi lançada nesta semana no Palácio das Esmeraldas. Uma outra ação que foi lançada recentemente é a ação da economia, ou seja, estímulo aos pequenos, aos micros, aos pequenos, com crédito e uma série de outras medidas para estimular a geração de empregos no conjunto das famílias e principalmente nas cidades menores. Quando o senhor assumiu esse terceiro mandato, o senhor pegou a saúde na UTI. Hoje, qual é a avaliação que o senhor faz da área de saúde que foi tão problemática nesse início de governo? Ainda não está do jeito que eu quero, mas já melhorou demais. Basta ir ao materno infantil, basta ir ao HDT, ao CRER, basta ir ao Hospital Alberto Rassi, o HGG, o AUGO, que as pessoas notarão a diferença entre o que nós recebemos e como está hoje. Mas o importante é que eu estou absolutamente seguro de que até o final do ano que vem, nós teremos uma saúde nos hospitais do Estado semelhante à que temos hoje no CRER, que é um hospital que eu criei no primeiro governo, e também no Hospital de Urgências de Anápolis. Todo o trabalho que está sendo feito hoje é para que a saúde nos hospitais do Estado, do governo estadual,
seja da melhor qualidade, dando dignidade aos povos que precisam de serviços de saúde eficientes. Senhor governador, o senhor já fez mudança na segurança pública. Qual é a análise que o senhor faz desse setor hoje? Nós já tínhamos desenhado e definido uma série de políticas para valorizar policiais e para melhorar os indicadores na área de segurança pública. Isso tudo foi discutido com o secretário João Furtado e com os comandantes que estavam com ele. Essas políticas continuam com o secretário Joaquim Mesquita. Um conjunto de medidas já se encontra na Assembleia Legislativa para ser aprovado, com foco na valorização dos policiais e, ao mesmo tempo, com foco na redução da criminalidade. Outras medidas estão sendo tomadas também em conjunto com a Polícia Federal, com o Judiciário, com o Ministério Público e em conjunto com o Ministério da Justiça. Com certeza, nós já tivemos do mês de novembro para dezembro, de outubro para novembro, uma melhoria em relação a homicídios, mas nós queremos trabalhar para valer nesses meses que vão se seguir, para que a gente possa reduzir drasticamente a criminalidade. E uma coisa importante, nós estamos trabalhando para limpar das corporações qualquer tipo de influência nefasta, qualquer tipo de ação ou de prática que não coadune com o espírito republicano, democrático e, enfim, com os compromissos que nós temos de zelar pelas pessoas e não de colocar as pessoas com medo dos órgãos de segurança pública. O senhor tem uma preocupação muito grande com todo o estado de Goiás. E o senhor já esteve reunido com praticamente todos os prefeitos que foram eleitos no último dia 7. Qual o principal recado repassado a eles pelo governador de Goiás? Primeiro, eu já reuni com quase 200 prefeitos eleitos, dos 246, e com todos eu disse que o governo não faz oposição ao governo. Nós vamos trabalhar de mãos dadas e em parceria com todos os municípios, sem qualquer discriminação. O objetivo nosso é definir ações conjuntas que possibilitem melhoria para a vida das pessoas. No que depender de mim, essa prática será levada a cabo nos próximos 2 anos, como eu já fiz agora nos 2 primeiros anos. Ações como melhorias urbanas, asfaltamento, etc., em conjunto com os prefeitos, serão realizadas. Construção de moradias, em parcerias com prefeituras e a Caixa Econômica Federal. Nós vamos continuar. É meu propósito não deixar nenhuma cidade sem ter pelo menos um conjunto com 50 casas. Nós já estamos trabalhando em mais de 200 municípios e queremos chegar a todos. Os programas de pavimentação asfáltica, de reconstrução de asfalto, deverão atender a quase todos os municípios de Goiás. Para se ter uma ideia, nós vamos agora, daqui para o final do ano que vem, construir quase 2.000 quilômetros de rodovias novas, só com os recursos que nós já temos disponibilizados. Isso vai beneficiar a economia e os municípios de uma maneira geral. Nós falamos dos prefeitos eleitos, mas o senhor também se reuniu com os prefeitos que estão terminando os mandatos agora, que inclusive fizeram algumas reivindicações. O Recuperar, por exemplo, já vai ajudar um pouco nisso aí? O que mais o senhor ouviu e poderia encaminhar para ajudar esses prefeitos em final do mandato? Os prefeitos que estão fechando as contas estão muito preocupados em receber, por exemplo, repasses do Programa Saúde da Família, de receber a 3ª parcela do ICMS da CELG. Nós estamos trabalhando para ver se conseguimos antecipar um pouco, além do transporte escolar. Várias das reivindicações dos prefeitos já estão sendo atendidas. Agora eu queria, passa aí, vai passar, favor. Como será essa interlocução, o governador do governo do estado, com os próximos prefeitos, né? Existe alguma agenda de encontros e atendimentos? Bom, eu já fiz atendimentos como já disse, para cerca de 200. Vários deles levaram já seus ofícios, seus pedidos, e eu já os encaminhei às secretarias. Para todos eles eu já contei o que está programado para suas regiões em termos de obras. Afinal de contas, a gente não pode fazer um governo pensando no improviso. É preciso fazer governos com planejamento, com muita austeridade. E eu dei algumas dicas para os prefeitos, nesses encontros individuais ou encontros coletivos, como no encontro realizado pelo Tribunal de Contas, que é gastar o mínimo possível agora, no momento em que a gente vive uma grande crise, com o PIB muito baixo no Brasil, com o recuo de repasses de verbas
federais, como o Fundo de Participação dos Municípios, sugerir aos prefeitos que não enchem as prefeituras e que é melhor começar com dificuldades, os governos com desgaste e terminar bem, do que começar com pirotecnia, com foguetório, começar a administração gastando demais e depois não fechar as contas e terminar mal. Eu disse a eles, eu sempre começo os meus governos com muita austeridade, começo o meu governo com desgastes, mas aos poucos vou provando que as ações que foram tomadas no início foram fundamentais para que o governo desse certo e fizesse obras e levasse serviços da melhor qualidade para o povo. Estamos entrevistando hoje o governador Marconi Perillo, ele não tem falado à imprensa e essa é uma oportunidade também de passar a limpo questões políticas. O nosso programa é basicamente sobre política. E eu queria perguntar, governador, qual que é a análise que o senhor fez dessa eleição este ano para a base aliada? Me parece que a base aliada elegeu 167 prefeitos. Olha, essa foi uma eleição atípica, para mim pelo menos. Eu praticamente não participei da eleição. Para você ter uma ideia, eu fui só a 2 comícios nessa eleição. Um em Palmeiras e outro em Trindade. E participei na última semana de cerca de 10 reuniões fechadas em algumas cidades do interior. Participei, repito, assim, de forma muito reduzida do processo eleitoral. Até porque eu acho que o governante deve ter uma posição, uma postura de magistrado, uma postura equidistante da disputa local, que é uma disputa entre grupos, alas. A disputa no município não é uma disputa de partidos, é uma disputa que tem lados, um lado e o outro. E não é bom para o governante ficar entrando numa coisa que é numa disputa que é municipal. Essa isenção do senhor influenciou no resultado? Pode ter influenciado. Alguns prefeitos de oposição dizem que a minha ausência acabou ajudando, outros acham que não. O fato é que eu achei que o mais correto era ter uma... Ficou de bom tamanho, 167 prefeituras? Apesar de eu não ter participado, a eleição de quase 170 prefeitos ligados aos partidos da nossa base é uma demonstração de que a nossa base é muito forte. Os deputados são muito fortes. Essa eleição de 7 de outubro foi municipal. Em que medida, estas eleições vão influenciar no processo eleitoral, por exemplo, de 2014? Não se pode negar que existe influência, sim. Só que é uma influência relativa. O debate dos assuntos municipais é completamente diferente do debate dos assuntos estaduais. Uma eleição municipal é motivada muito pela emoção, por brigas até familiares, por assuntos que são extremamente localizados. E muitas vezes uma disputa por um determinado assunto acaba se transformando numa disputa municipal. Então são fatores isolados, assuntos isolados, temas isolados que mexem com o sentimento e com a emoção das pessoas no processo eleitoral. No processo estadual, esses sentimentos mais aguçados, mais emocionais, eles diminuem. E aí a discussão é uma discussão mais de caráter geral. Os temas são temas de caráter geral, são temas que perpassam todas as regiões, e aí o debate acaba sendo um debate menos emocional, um debate mais propositivo. Na eleição de 2010, o fato de não ter tido o apoio do governo federal, do governo estadual e das principais prefeituras de Goiás não evitou que eu vencesse as eleições. Essa é a maior prova de que não há essa influência, o fato de um candidato não ter o apoio do governo estadual ou das prefeituras maiores. Isso depende muito da performance do candidato, do conjunto de propostas que ele apresenta, da história que ele tem e da credibilidade que ele goza diante das pessoas. E vários municípios aí, a base do governo reconquistou agora, Goiatuba, Catalão, Quirinópolis, municípios importantes. Trindade, são muitos municípios onde a base volta agora a comandar. Ipameri, são muitos. Em compensação também perdeu em alguns lugares. Exatamente. É assim, a política é desse jeito. E isso é que é o bom da democracia. Você não tem uma hegemonia total de um só partido. No Brasil, o governo federal perdeu em inúmeras capitais. Goianense, né? A base agora reconquistou. Então, em Goiás, a nossa base ganhou em várias cidades, perdeu em algumas. O importante é que haja respeito entre o governo do estado e as prefeituras, independentemente de qual partido sejam os prefeitos. Governador Marconi Perillo, nós estamos falando hoje para 41 emissoras, uma cadeia praticamente para todo o estado. E a pergunta que Goiás inteiro está fazendo, e não poderíamos deixar de perguntar para o senhor, é o seguinte: Marconi Perillo já está pensando em 2014? Outro dia o senhor disse que quem está pensando nisso não tem o que fazer. Olha, eu tenho trabalho demais para fazer. Eu
eu uso a minha agenda no dia a dia para trabalhar e cobrar projetos, cobrar licitações, cobrar o andamento das obras. Eu estou tendo pouco tempo para poder ir agora inaugurar as obras de reconstrução que já estão prontas, exatamente por conta de uma agenda muito cheia em Goiânia, para cobrar ações do governo para que as coisas saiam do lugar. Se o governador, que é o líder, não ficar o tempo inteiro cobrando de todo mundo ações, o andamento de projetos e os processos todos que precisam ser efetuados para que as coisas saiam do lugar, saiam do papel, as coisas não andam. Então, o meu trabalho tem sido, no dia a dia, dedicado a, primeiro, resolver essas questões dos CREDEX, resolver problemas que às vezes são judiciais em relação aos novos hospitais, cobrar os projetos do Hospital da Mulher, Hospital do Hugo II aqui na região noroeste, cobrar os projetos e a licitação do VLT de Goiânia, cobrar novos viadutos, novas estradas, cobrar escolas. Para você ter uma ideia, nós estamos reformando hoje 850 escolas ao mesmo tempo. Como é que eu fiz isso com o secretário Tiago? Nós passamos o dinheiro da reforma direto para os conselhos gestores escolares, para os diretores de escola. Nós estamos indo ao detalhe. Por exemplo, agora no começo do ano nós vamos entregar um kit de uniformes e de material didático, cadernos, etc., para todos os alunos do ensino fundamental. Nenhuma sala de aula em Goiás, até o final do ano que vem, ficará sem ar-condicionado ou sem ventilador. Nós estamos começando a comprar já os notebooks para todos os alunos da rede pública estadual. Então são detalhes que a gente tem que ficar atento em relação a todas as coisas que acontecem num governo. Obras que estavam paradas, que precisam ser recomeçadas, construção de obras na área de esporte, de lazer, na área de ciência e tecnologia, estruturação da UEG. Eventualmente a gente tem uma crise, tem uma greve, é preciso ficar mediando isso. Então, o tempo de um governador precisa ser dedicado exclusivamente à administração. E eu ainda atendo o tempo inteiro, prefeitos, sindicatos, deputados, viajo pelo Brasil para atrair indústrias. Quer dizer, é um tempo muito limitado e por isso é que não dá para ficar pensando na eleição de 2014. Eu estou muito satisfeito com o fato de ter recebido do povo mais esta missão de governar o Estado pela terceira vez. E tudo que estou fazendo é para fazer jus a esta confiança e terminar o governo com as pessoas tendo a sensação de que valeu a pena acreditar em mais esse projeto. Governador Marconi Perillo, o senhor é do PSDB, a presidente Dilma do PT, e o senhor tem falado também nessa agenda republicana, né, com a presidente Dilma, com o governo de Goiás, e tem feito o mesmo com os prefeitos aqui em Goiás. Já saiu a renegociação da CELG, conseguiu aumentar a capacidade de endividamento, saiu aquele empréstimo do BNDES. Que a nossa faz desse relacionamento com o governo federal? Olha, o relacionamento é muito bom, graças a Deus. Há um tratamento por parte da presidente e dos ministros muito respeitoso em relação à minha pessoa. Eu tenho um livre trânsito do Congresso Nacional, onde já fui senador e deputado federal, e isso me ajuda muito. E tem um trânsito livre também com ministros que já foram senadores ou deputados, foram meus colegas. Então não é difícil. O senhor esteve ontem, né, com o Mercadante, né, ministro da Educação. E eu fui lá só para agradecê-lo ontem. Não fui nem para pedir, porque o secretário Tiago já tinha feito o meio de campo, já tinha viabilizado as parcerias todas. Então não tem sido difícil transitar. As pessoas me conhecem, eu faço política há muitos anos. Eu sou talvez o único político no país com 4 mandatos majoritários seguidos, 3 de governador e 1 de senador. Mas não é só isso. Não adianta nada você ter um bom relacionamento e não ir atrás das coisas. O líder tem que correr atrás. Esse aeroporto de Goiânia vai sair no ano que vem, porque eu já fui mais de 50 vezes atrás. Já perdeu a conta. Dessa obra, e que não é uma obra nem do governo do Estado, mas é uma obra no Estado e eu, como governador, tenho que correr atrás. Ferrovia Norte-Sul. Nós conseguimos o empréstimo do BNDES de tanta insistência minha. Ferrovia Norte-Sul, infelizmente, está praticamente parada. Ontem eu tratei desse assunto com vários ministros e pedi uma audiência à presidente Dilma para falar com ela e para ver em que é que eu posso ajudar. Mas é importante que o líder corra atrás. Teve dia agora em que o presidente do BNDES me ligou, meio-dia, dizendo: o senhor pode estar aqui no Rio de Janeiro às 4 da tarde para assinar o contrato? Eu disse: já estou chegando. Peguei o avião, corri lá, assinei e voltei na mesma hora para trás. Então é preciso disposição. Nós tivemos gente aqui em Goiás que governou o Estado com tudo a favor, o presidente da República do lado, todo mundo a favor, e não conseguiu fazer as coisas.
Porque não adianta a gente administrar o Estado com preguiça. O governante tem que ter disposição, iniciativa e se preocupar o tempo inteiro com todos os problemas. Tem gente que esquece, então precisa colocar no computador ou escrever no papel e pôr na mesa. Ó, esse assunto tem que ser lembrado todo dia, tem que ser cobrado todo dia. Esse outro assunto é a mesma coisa. E é o que eu faço. Eu tenho uma agenda de prioridades e eu cobro o tempo inteirinho dos meus secretários os assuntos todos que ainda estão pendentes para que as coisas se resolvam. Se você me perguntar sobre qualquer assunto do Estado, ou se qualquer ouvinte perguntar sobre qualquer assunto, estrada, licitação, obra X ou Y, eu vou saber responder. Eu chego ao nível do detalhe de saber que dia que vai ser a licitação de uma obra, que dia que vai, em que fase está um projeto. Por exemplo, duplicação daqui para Goiás Velho. Nós estamos terminando a iluminação entre Goiânia e Umas, terminando a duplicação. Eu já estou com a licitação nas ruas para escolher a empresa que vai executar a duplicação entre Umas e Itaúsul. Termino agora, nesses dias agora, até o dia 20, o projeto executivo entre Itaúsul e Itaberaí, e já licito em janeiro. Termino agora também, no final do mês, começo do outro, o projeto executivo entre Itaberaí e Goiás, e até até março eu quero começar essas obras de duplicação com 6 frentes de trabalho, para que a gente possa acelerar ao máximo, e já estou com os recursos assegurados. Governador, o senhor disse que é uma agenda muito longa hoje, que quer cumpri-la integralmente. São 8 horas o horário que o senhor pediu para liberá-lo. Então, o senhor está aí inteiramente à vontade, nessa véspera de Natal, aí, Ano Novo, dirigir uma mensagem aos nossos ouvintes e Goiás inteiro aí. Olha, como diz o interiorano, os meus amigos, e como eu mesmo gosto de falar, a prosa está muito boa. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, mas infelizmente hoje eu tenho mais de 10 compromissos. Eu estou saindo daqui agora para um velório, depois vou a Carmo do Rio Verde. Doutor Adilson Ramos, por exemplo. Adilson Ramos, né? Eu quero aproveitar para transmitir à família do doutor Adilson os meus pêsames. Mas vou sair daqui, depois vou a Carmo do Rio Verde reinaugurar a estrada que liga Séries, que tinha acabado, nós reconstruímos. Vou a Séries, na inauguração do Fórum Novo, depois volto para cá, assino o contrato com a British Petroleum de quase 800 milhões de reais para construir mais uma usina de etanol aqui. Depois vou a Anápolis, onde vou autorizar a reforma de todas as escolas da Regional de Anápolis. Depois vou ao Daia para assinar um outro contrato para reforma e ampliação de todos os distritos industriais do Estado. Enfim, é um dia longo e por isso mesmo eu não tenho condições de continuar proseando aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Mas quero agradecer a todos os ouvintes de todas as emissoras de rádio que estão em cadeia nesse 41 momento. emissoras. 41 emissoras. Quero agradecer aos diretores, aos funcionários dessas emissoras e transmitir a todos os meus votos de um grande Natal com todas as famílias goianas e também um ano novo cheio de prosperidade, de alegrias e de vitórias. Se o ano 2012 foi um ano difícil para o país, espero que o ano 2013 seja um ano bem melhor, principalmente para as famílias goianas. Muito obrigado a vocês. E desejo a você, Jerônimo, ao Ivan, às suas famílias, aos funcionários aqui da Rádio 1000 e a todos os que estão me ouvindo, também boas festas e muitas vitórias, saúde, sabedoria no ano que vai se iniciar. Um abraço a todos. Muito obrigado, senhor. Vamos para Ivan Mendonça comentando os acontecimentos políticos de Goiás e do Brasil. Senhor Ivan. Bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.